Fala galera! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre direitos da personalidade em uma série de vídeos. Não perca cada um, vamos lá! Para falarmos em direitos da personalidade, inicialmente nós temos que fazer uma regressão na história. Porque hoje nós encontramos o planeta, o nosso país, dessa forma já regrado, com um ordenamento pré-definido, com as liberdades já consolidadas. Porém, nem sempre foi assim. Isso tudo decorre de conquistas, de vitórias, de derrotas, ao longo de toda a história da humanidade. São milênios de revoluções, são milênios de guerras, porque a humanidade sempre esteve adstrita a um poder. Uma classe dominadora, muito pequena, diga-se de passagem, que dominou e impôs as regras do jogo. Sempre assim foi, com impérios, com reinados, com monarcas, com ditadores. Nós passamos uma história sangrenta. E nem sempre as pessoas tiveram direitos. Pelo contrário, a maioria dos capítulos deste livro da história, da vida da humanidade, ela é categorizada com sangue, com sufocamentos de direitos, com repressões, com reprimendas. Portanto, falar em direitos da personalidade é olhar para trás, é olhar a evolução disto tudo, pois os direitos da personalidade eles estão coligados com cada uma destas conquistas. Nós podemos observar ao longo da história, desde a antiguidade, passando pelo cristianismo, que teve um papel fundamental, onde nós temos os mandamentos de Cristo, como amar o próximo, como não lesar a ninguém, desde a antiguidade com Cristo, passando então pelos demais períodos históricos. Podemos desaguar lá na Revolução Francesa, onde nós temos a Declaração Universal dos Direitos do Homem, do Cidadão. Estes movimentos históricos que nós tivemos são movimentos que buscam consolidar a igualdade entre as pessoas, busca consolidar o quê? A percepção de que todos nós somos seres humanos, indiferentemente da cor da pele, indiferentemente da ideologia, indiferentemente daquilo que se acredita. Há uma percepção maior sobre tudo isso, a percepção de que nós somos todos iguais por sermos todos seres humanos, todos sermos pessoas. Assim sendo, fica evidenciado que durante toda a nossa trajetória neste mundo, nós sempre tivemos esses combates, né? Aqui no Brasil, por exemplo, há pouco tempo encerrou-se a escravidão. Há pouco tempo nós tivemos a Segunda Guerra Mundial, onde judeus, negros, homossexuais, dentre tantas outras pessoas que passaram pelo sacrilégio, passaram pelo holocausto, não eram tidos como pessoas. Aqui, meus caros, nós podemos falar então na consolidação, enfim, do pós-guerra dos direitos humanos, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. A Declaração dos Direitos Humanos nada mais é do que um grande tratado internacional assinado por inúmeras nações que perceberam as atrocidades cometidas contra as pessoas e, olhando para esse passado sombrio da história da humanidade, não desejamos que isso nunca mais se repita. E para tanto, nós gravamos em tratados, a fim de que toda pessoa seja tratada com igualdade, não por possuir isso ou aquilo, mas sim porque ela é uma pessoa. Então, os direitos humanos, eles nos garantem estas defesas, eles nos garantem estes direitos consolidados. Porém, os direitos humanos, eles são, como eu acabei de dizer, tratados internacionais, estão consubstanciados em tratados com estas conquistas históricas que foram pagas a preço de sangue. E cada uma das nações dos países civilizados, os países democráticos de direitos, que possuem tendo como uma carta maior a Constituição que assegura este regime democrático, regime onde nós temos os tais dos grandiosos direitos fundamentais. Os direitos fundamentais, que diga-se de passagem, na nossa Carta Constitucional estão em esmagadora maioria lá contidos no artigo 5º, nós podemos dizer que os direitos fundamentais nada mais são do que direitos humanos que foram consignados por este povo em uma carta política. Então, quando um direito humano deixa de ser direito humano é porque significa que ele passa a se tornar um direito fundamental.
Direito fundamental, portanto, nada mais é do que o espelhamento de um direito humano que foi enxertado em uma nação através de uma Constituição. A grande diferença, portanto, é que direitos humanos habitam neste plano da abstração, neste plano dos tratados internacionais, enquanto que o direito fundamental, ele nada mais é do que um direito humano que foi corporificado em uma carta política. Os direitos fundamentais, portanto, são padrões éticos mínimos. Se fosse aqui possível estabelecer um conceito bem minúsculo, né? Nossa aula de civil não é de constitucional, mas trazendo para um conceito bem pequenininho, a fim de viabilizar o estudo da matéria e o desenvolvimento do raciocínio que aqui eu proponho, os direitos fundamentais nada mais são do que padrões éticos mínimos para a existência de um Estado democrático de direito. Então perceba que quando nós estamos falando, criticando direitos humanos, nós estamos criticando nada mais do que direitos fundamentais. E ao criticar direitos fundamentais, nós estaremos criticando as nossas próprias liberdades, a liberdade de ir e vir, a liberdade de expressar, a liberdade de pensar, a liberdade de crença, o meu direito à vida. Olha quanta coisa compõe este grande planeta dos direitos humanos, de modo que é inconcebível críticas aos direitos humanos. A pessoa que critica direitos humanos, de duas uma, ou porque ela tem um pensamento totalitário, ditatorial, que deveria se exilar, se refugiar lá na Síria, nas bandas do Iraque, para aqueles lados do planeta onde não se preocupa muito com a relação da civilidade. Ou então ela critica porque ela é uma pessoa desinformada, uma pessoa que infelizmente está às sombras da ignorância. Não é o nosso caso. Nós estamos aqui sendo totalmente orientados com base em boa doutrina. E aqui eu posso invocar para que este nosso ponto da aula fique fundamentado na doutrina, por exemplo, de grandes doutrinadores do direito constitucional, como o professor Paulo Bonavides, José Afonso da Silva, Flávio Martins. Podemos citar aqui vários doutrinadores que assim logram êxito em detalhar e explicar este fenômeno dos direitos humanos transformados em direitos fundamentais da nossa Carta Política. E o que isso tudo tem a ver com direito civil, com direitos da personalidade? Isso tudo tem a ver porque estão umbilicalmente ligados. Os direitos da personalidade nada mais são do que a proteção pelo direito civil dos direitos fundamentais que estão relacionados aqui com a nossa disciplina. É falar no direito à vida, é falar no direito à integridade física, à integridade psíquica, à integridade moral. Veja, essas integridades, elas nada mais são do que regidas, disciplinadas, cuidadas pelo direito civil. E elas nada mais são do que direitos fundamentais. Então, perceba esta lógica do nosso sistema. Os direitos humanos se corporificam à Carta Política, se tornam direitos fundamentais. Esses direitos fundamentais precisam ser disciplinados e protegidos pelo direito através de uma legislação infraconstitucional. No nosso caso, o Código Civil separou alguns direitos fundamentais e trouxe para poderem serem disciplinados por ele, para poderem ser regidos por ele. E assim, ao serem encampados pelo Código Civil, esses direitos fundamentais recebem uma nova rubrica. Agora eles são denominados como direitos da personalidade. Isso é o que expõe, por exemplo, o professor Cristiano Chaves, o professor Nelson Rosenwald, dentre tanto de outros civilistas. Portanto, falar em direitos da personalidade é falar obliquamente em direitos fundamentais, em direitos humanos. Nós, portanto, agora iniciaremos o estudo dos direitos da personalidade, que estão categorizados, estão disciplinados do artigo 11 ao artigo 21 do Código Civil. Só para que isto fique às claras, meus caros, vamos fazer a leitura de um dispositivo da Constituição que, digamos, seja a matriz dos direitos da personalidade. É lógico que nós teremos mais algum outro inciso, dispositivo constitucional que é tratado pelo Código Civil, que sim, é levado a uma categoria de direitos da personalidade. Mas aqui eu quero ler com vocês o artigo 5º da Constituição Federal, sobretudo o inciso 10. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Olha quantos direitos aí nós temos, quantos direitos fundamentais estão colocados dentro deste dispositivo. O Código Civil, atento a isto,
foi lá e tratou de cuidar de cada uma destas possibilidades e regrou dentro do título dos direitos da personalidade. Desta forma, nós podemos concluir que direitos da personalidade são direitos inerentes a cada pessoa. A sua condição de ser uma pessoa te confere inúmeros direitos. Estes direitos que te são conferidos é o que nós chamamos de direitos da personalidade. Por isso que são direitos que não são suscetíveis de uma valorização patrimonial. Por isso são denominados como direitos extrapatrimoniais. São direitos da qual a pessoa exerce poder sobre aquilo que lhe é inerente. Vale dizer aqui, meus caros, a sua integridade física, o seu corpo, parte do seu corpo, membros do seu corpo, juntos ou separados, vivo ou morto, ainda o seu direito à vida, ainda a sua liberdade, a liberdade de ir e vir, a liberdade de manifestar, expressar, a sua liberdade de pensar, né? O resguardo, a sua privacidade, a sua intimidade, o teu segredo, a tua honra, a tua imagem. Olha quanta coisa os direitos da personalidade encarregaram-se de disciplinar na esfera do direito civil. E dentro deste assunto, nós precisamos examinar a natureza jurídica dos direitos da personalidade. E daqui desabrocham 3 doutrinas, 3 teorias, 3 correntes. A corrente positivista, a corrente justnaturalista e a corrente dos direitos fundamentais. De acordo com a teoria positivista, direitos da personalidade são apenas aqueles estampados pela lei. É a lei quem diz o que é um direito da personalidade. É a lei quem diz quem é titular de direito da personalidade. Portanto, não é só a condição de ser pessoa quem te fará ter direitos da personalidade. Quem te fará de fato ter direitos da personalidade não é a condição de você ter nascido. Quem te fará ter direitos da personalidade é o Estado. É o Estado que legisla. Logo, é o Estado quem dirá quem tem direitos da personalidade, quais são os direitos da personalidade, como eles podem ser exercitados. Perceba que esta corrente positivista, ela exige que esteja positivado no ordenamento jurídico e é justamente o Estado, através da lei, que dirá quem é o titular e quais são os direitos protegidos. Essa teoria foi encampada nada mais nada menos do que pelo nazismo. O nazismo lançou mão desta teoria para dizer quem era a pessoa e para dizer quais eram os direitos da personalidade. Todo mundo que fosse da raça branca, da raça pura, eram titulares e poderiam exercitar. Quem não estivesse enquadrado nesta relação, encampado nesta relação trazida pelo Estado, não eram pessoas, logo não tinham direitos da personalidade. Assim, estava totalmente autorizado o Estado a violentar, a torturar, a matar, a tirar a vida, seja de pessoas que eram crianças, pessoas que já eram adultas, seja lá quem for. Por isso nós temos, né, meus caros, os museus, para que fique sempre registrado na mente humana, né? E quem puder sempre dar um pulinho na Europa, passar pela Polônia, dar um pulinho lá em Praga, na República Tcheca, entrar lá na sinagoga dos judeus para dar uma observada, né? É sempre bom passar por lá, para lembrar das atrocidades que foram praticadas, até que ponto a mente humana ela consegue chegar de tanta maldade. E é interessante dar uma passadinha por lá, porque refletindo nas paredes dos museus, nós podemos parar e perguntar, e se fosse eu? Poderia ser o meu nome aqui nesta parede, poderia ser alguém, um ente querido, alguém da minha família. Para isso que servem, meus caros, essas memórias, para que nós tenhamos dentro de nós a repulsa a este tipo de ideologia. E ao mesmo tempo, nós podemos ter o quê? O sentimento de querer perpetuar os direitos da liberdade, os direitos da personalidade, indiscriminadamente a todo ser humano. Do outro lado, nós temos a corrente justnaturalista, a corrente da galera do direito natural. O direito natural, que é um direito ideal, que já existia aqui antes dos seres humanos chegarem. Ele acredita, a corrente, para a galera do direito natural, o direito à vida, ele não precisa ser legislado. O direito à liberdade, ele não precisa ser legislado, porque ele é um direito supremo, um direito que as pessoas já têm, né? Vejam os animais, vejam as pessoas, todos temos direito à vida. Temos direito à vida não porque está estampado num código, não porque está numa Constituição.
temos direito à vida porque a nossa condição de ser humano já nos dá a possibilidade de termos esse sacramentado direito à vida. Então, antes de aqui estarmos, antes de existir Estado, antes de se falar em regras e leis, o direito à vida já era supremo, a liberdade já era supremo. Independe da condição do Estado intervir. Não precisamos de um código para dizer que eu possa viver, para dizer que eu possa exercitar a minha liberdade. Para esta corrente, os direitos da personalidade são prévios à existência humana. E por fim, a corrente dos direitos fundamentais. Para esta corrente, os direitos da personalidade são direitos fundamentais. Direitos fundamentais que estão estabelecidos em uma carta maior. Veja, esses direitos fundamentais nada mais são do que direitos humanos que são conquistas históricas ao longo dos milênios que hoje estão corporificados em uma Constituição. Perceba então que aqui nós podemos dizer que há um mix, há uma situação em que as duas correntes se encontram, dando maior preferência, preponderância à corrente justo-naturalista. Por quê? Porque nós vamos ter sim direitos que estão categorizados como direitos fundamentais. Porém, esses direitos fundamentais eles são decorrentes dos direitos humanos. E os direitos humanos, cá entre nós, eles estão em constante evolução a todo instante. Assim, pessoal, acho que vocês já perceberam que falar em direitos da personalidade é falar nada mais, nada menos do que uma pessoa ser tratada com dignidade, poder ela expressar-se, poder ela projetar-se na sociedade, a fim de que ela, em harmonia com os demais, possa se desenvolver. Falar, portanto, em direitos da personalidade é falar em uma possibilidade de desenvolvimento da dignidade da pessoa humana. E veja que aqui falar na dignidade da pessoa humana, meus caros, não é demais lembrarmos das dimensões dos direitos fundamentais, pois os direitos fundamentais eles foram conquistados ao longo dos anos e nós temos hoje várias gerações de direitos fundamentais, mas aqui eu vou ficar com apenas três gerações ou dimensões de direitos fundamentais, que nascem lá junto com a Revolução Francesa, onde nós tivemos os ideais da liberdade, da igualdade, da fraternidade. A liberdade, que é um direito fundamental de primeira geração ou dimensão, como os doutrinadores assim gostam de nomear, nada mais é do que a liberdade do sujeito. É uma conquista histórica de direitos individuais, como por exemplo a minha vida, a minha liberdade e tantas outras que daí defluem. Já falar nos direitos de segunda geração ou segunda dimensão é falar dos movimentos da qual nós tivemos a consagração de direitos sociais, os direitos sociais. Pois é. E por fim, nós podemos falar em direitos de terceira dimensão ou terceira geração, que estão lá no âmbito da fraternidade, que são a defesa dos direitos difusos da coletividade, como por exemplo o meio ambiente. A dignidade da pessoa humana, portanto, ela convive e ela se desenvolve de acordo com esta evolução, estas dimensões dos direitos fundamentais. Lá em Direito Constitucional você vai poder perceber que o professor Paulo Bonavides, por exemplo, já identifica que estamos em direitos de quinta dimensão ou quinta geração. Mas vamos deixar isso para a galera do Direito Constitucional. Mas eu acredito também que, por isso já está sendo concatenado na sua cabeça essas ideias, você já deve ter percebido que é possível a colidência entre esses direitos. Vamos dar aqui, por exemplo, o direito da informação. Todos têm direito à informação, mas vamos também aqui preservar, Vamos aqui perceber o direito que nós temos à privacidade. Ora, a privacidade e a informação, muitas das vezes, elas podem se chocar. Vamos trazer outro direito aqui, o direito à vida. Vamos trazer o direito à vida que todos nós temos e vamos pensar aqui na liberdade, a liberdade de crença que todos nós temos também. Às vezes, o direito à vida pode se chocar com a liberdade de crença. E aí, como nós vamos fazer? Como que o intérprete, o operador do direito deve pensar quando nós temos a colidência de direitos fundamentais? Ora, diferentemente do que ocorre quando nós temos um conflito de normas, lembra? Quando nós temos um conflito aparente de normas, nós vamos utilizar dos critérios cronológico, especificidade ou hierárquico. Aí nós vamos fazer esta análise das normas que aparentemente estão em conflito e vamos apenas excluir uma e aplicar a outra.
Aqui nós estamos falando de direitos fundamentais, direitos da personalidade. Não tem como eu excluir um, eles devem conviver harmonicamente. Porém, nós iremos utilizar aqui a técnica da ponderação. Na colidência de direitos fundamentais, nós não afastamos um para a aplicação do outro. Vamos imaginar aqui no exemplo do direito à vida e a liberdade de crença. A pessoa chega no hospital, ela precisa da transfusão de sangue para que sobreviva. No entanto, a sua crença, por razões da sua ideologia, da sua filosofia, ela não aceitaria que o médico fizesse essa transfusão. O médico precisa resguardar a vida dessa pessoa. O que ele deve fazer? Ora, inicialmente eu já digo a vocês que neste caso o médico deveria judicializar, né? Se possível, se for possível, judicialize, leve ao juiz. Ora, o juiz, meus caros, através deste pedido feito pelo advogado, ele irá analisar e ele sopesará, ele utilizará da técnica da ponderação. Ele fundamentadamente analisará os fatos que estão colocados e também trará do lado aqueles direitos fundamentais que estão em colidência. E ele irá definir, através de uma pesagem fundamentada, qual deverá perder um pouco a sua carga para que o outro venha a sobressair. Veja, o juiz não vai eliminar. Não, ele não vai eliminar. Ele simplesmente tirará um pouco a carga de um para que o outro venha a prevalecer. Neste caso que nós estamos aqui tratando, que é o direito à vida e à liberdade de crença, o juiz não vai falar, a partir de agora você não vai ter mais essa crença, está afastada. Não, o juiz simplesmente fala, olha, você que você tem o direito à crença, eu só vou esvaziar ele um pouquinho só. Eu vou tirar um pouco desta carga para que o direito à vida possa sobressair. Veja, isso é técnica da ponderação. Técnica da ponderação que os constitucionalistas tanto se debruçaram e trabalham com maior perfeição do que aqui no direito civil. O lugar adequado é lá no direito constitucional, mas eu preciso trazer um pouquinho para você isso, para que você saiba que na colidência entre direitos fundamentais, vale dizer, colidência entre direitos da personalidade, por que não assim dizer, nós também iremos socorrer da técnica da ponderação. É isso aí, pessoal! Essa parte introdutória já bem definimos. Vamos dar continuidade, mas a fim de não te levar à exaustão, vamos conhecer o assunto em novos vídeos que assim eu farei. Então, vamos nos ver na próxima aula. Porém, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu comentário, deixar o seu like, ativar a notificação para que você possa ser avisado das novas postagens que sobrevirão, sobretudo sobre os direitos da personalidade. Até a próxima!